Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos estar falando de um assunto que eu gosto muito de falar e que já faz alguns dias que eu não trago aqui no canal acerca de monarquia. Sim, como podem ver, eu sou monarquista por razões óbvias, já que a nossa república é uma desgraça. E antes de entrar no assunto do vídeo, peço humildemente para você esteja me dando uma força aqui no canal, com a sua inscrição, seu like, seu compartilhamento, me dando uma força aqui no meu outro canal também, o Renato Nerd, onde a gente tenta falar de cultura pop nerd de otaku, e também me ajudando lá no canal do Bernardinho, meu amiguinho, que é uma criança que faz vídeo para criança, e eu divulgo o canal dessa criança porque eu gosto daquela criança. Então, esteja dando uma força aqui no canal, então sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, que eu não quero fazer um vídeo demorado porque eu tô pau da vida, porque eu fiz um vídeo bacana agora há pouco e infelizmente a desgraça caiu, velho, não deu pra gravar. Então vamos diretamente ao assunto, né? Então assim, cara, muitas vezes quando as pessoas ouvem falar de império brasileiro, monarquia, rei, imperador, as pessoas muitas vezes acabam tendo uma noção errada do que realmente é uma monarquia, achando que o rei é quase igual um faraó, visto como um deus que pode todas as coisas, ignorando o fato que muitas das monarquias existentes, elas não são absolutistas, e sim constitucionais, parlamentares. Existe democracia nessas monarquias, como o caso aqui do Brasil. Mas aí eu te pergunto, por que muitas vezes as pessoas acabam tendo uma noção errada acerca de império quando ouve essa palavra? E eu escolhi três, não que essas sejam as três principais, mas eu apenas escolhi três razões para qual as pessoas acabam muitas vezes tendo uma noção errada, um pensamento errado acerca do império. E a primeira dessas razões, cara, está relacionada com o seu caráter expansionista. Não é inegável o fato que muitos dos impérios ao longo da história, né, eles surgiram por causa de guerras, de conquistas, não é? Ou seja, eu sou um rei, eu tenho aqui o meu reino, e aí de repente quando o meu reino começa a crescer, a prosperar, a se fortalecer, o meu povo começa a ficar mais numeroso, né? E no que o meu povo começa a ficar mais numeroso, ele precisa de mais espaço para poder alojar esse povo, sem falar de mais terra para produzir comida para esse povo. Então, muitas vezes, quando isso acontece, o reino ele pode arranjar um jeito de suprir as necessidades desse povo através de rotas comerciais, deixa eu ajeitar aqui a cadeira, né? Através de rotas comerciais, alianças políticas, né? Ah, tem aquele reino ali, aí eu vou casar esse moleque, eu tenho esse moleque aqui que dizem ser o meu filho que come na minha comida, vou casar esse príncipe com a princesa daquele reino lá, aonde eu e a família real daquele reino vão se tornar uma só família e nossos reinos vão se tornar reinos irmãos, havendo assim uma aliança, não é? Então é inegável que muitas vezes acontecia isso, não é? Entendeu? Mas também é inegável que outras formas também acabavam acontecendo, como o caso de guerras de conquista. E isso é uma coisa que vem desde a época de Sargão, o primeiro imperador da história, né, formando o Império Mesopotâmico, que conquistou várias cidades. Não é? E isso a gente vê repetidamente ao longo da história. Entendeu? Aconteceu isso tanto com o Império Mesopotâmico, egípcio, o Império lá babilônico, persa, Assíria, Roma, Grécia. Muitos desses reinos, eles acabavam assim, entrando em conflito e os reinos perdedores acabavam sendo conquistados e absorvidos pelo Império Vencedor. Mas vamos deixar claro também que isso também não é uma regra. Como já mencionei, muitos impérios também surgiu através de outros meios, como por exemplo o caso dos fenícios, né? Que foi um império que criou várias cidades ao longo do Mediterrâneo, mas essas cidades não foram conquistadas à base da guerra, e sim através do comércio. E se mencionar também que muitas pessoas acabam tendo uma noção errada, não errada, né? Mas assim, uma noção negativa acerca disso, porque sempre focam apenas nas consequências da guerra. Vamos lembrar que estamos falando de épocas que não existiu a ONU, não existia direitos humanos, mas ao mesmo tempo que viu essas guerras de conquistas, não podemos ignorar o fato que muitas dessas guerras também contribuíram para o crescimento da própria sociedade humana. Como o caso, por exemplo, do Império Macedônico. Né? Alexandre o Grande conquistou
muitos territórios da Pérsia, do Egito, da própria Europa, e no que ele ia conquistando território, ele também ia difundindo a cultura grega, como o caso, por exemplo, da filosofia, né? A filosofia criada pelos gregos e que hoje é uma das bases da nossa sociedade ocidental, junto com o direito romano e a moralidade judaica cristã. Ou o caso, por exemplo, de Roma, que conquistou muitos reinos, mas ao mesmo tempo que ele expandiu, por exemplo, o sistema de estradas, né, facilitando a movimentação dentro do Império Romano. Ou o caso, por exemplo, da Inglaterra, não é? Que é um império que teve o maior império em extensão territorial da história e que muito contribuiu para o desenvolvimento do capitalismo. Capitalismo esse que os esquerdistas adoram criticar, falando de capitalismo malvadão, mas adoram recorrer quando precisam comprar o seu smartphone para poder falar merda da internet. Então, essa é uma das primeiras razões para qual muitos acabam tendo uma noção negativa acerca do Império, seu caráter expansionista. O segundo motivo pela qual muitos acabam tendo uma noção negativa acerca do Império está relacionado com o ensino da história. Vamos lembrar que aqui no Brasil, não é, o nosso ensino está muito cativo a uma certa ideologia, não é, aonde os professores acabam tendo que seguir essa cartilha e muitas vezes acabam mais doutrinando o aluno do que ensinando, não é? Não é à toa pensar desse jeito, né, cara? Quando vão falar do Império Brasileiro, fala que do Império Brasileiro era escravista, mas não gosta de ressaltar que o próprio imperador Dom Pedro II era abolicionista. E ele tinha amizade com muitos abolicionistas, como José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, André Mendonça, não, isso aí é um desgraçado da STF, entendeu? E muitos outros grandes nomes que lutaram contra a escravidão. Mas a princesa Isabel só se não leal é por causa da Inglaterra. Vai estudar a questão Christie para você ver que o Brasil não era tão pau mandado assim na Inglaterra como muitos pensam, não. Né? O que o Brasil não tinha democracia. Cara, era um império, uma monarquia constitucional. Existia democracia no império. Não, que o Império era atrasado. Éramos uma das 4 maiores economias do mundo. Como é que éramos atrasados naquela época? E tínhamos a segunda frota naval mais poderosa da época. Diferentemente de hoje, que não temos nem porta-aviões. Então eles sempre acabam distorcendo um pouco do que foi o Império Brasileiro, né? Até mesmo porque vamos lembrar que os professores estão sujeitos ao MEC e o MEC está sujeito a um governo republicano, né? Então é lógico que a República não vai permitir que ensinem o que realmente foi o Império Brasileiro para que dentro das escolas não venha a surgir uma geração de monarquistas. E o terceiro motivo pelo qual muitos acabam tendo uma noção errada do que foi o Império Brasileiro está relacionado muitas vezes com a cultura pop. Cara, por que está relacionado? Vamos lembrar que muitos desenhos, filmes, séries e jogos muitas vezes retratam impérios como sendo algo maligno, algo ruim, como o caso, por exemplo, da franquia de jogos Mortal Kombat, onde o vilão principal, Shao Kahn, ele é um imperador do reino de Outworld que quer vencer um torneio de lutas para poder assim invadir a Terra e anexar a Terra ao seu reino de reinos conquistados. Ou o caso, por exemplo, da franquia Star Wars, onde Luke Skywalker, junto com Leia Organa e Han Solo e Chewbacca, lideram a Aliança Rebelde contra o terrível Império Galáctico de Darth Sidious e Darth Vader, que é o meu personagem favorito da franquia Star Wars, né? Mas quando você olha as características do Império Galáctico em Star Wars, né, como ele surgiu lá da trilogia Prequels, né, do episódio 3 a Vingança de Sith, né? O discurso lá de Palpatine, a Ordem 66, né? E como esse império ele acaba se consolidando não através de uma aclamação popular, um reconhecimento, uma aceitação do povo, mas sim pela força das armas, né? A força da Estrela da Morte, os seus cruzadores, Star Destroyers, não é? Você percebe que o único motivo daquele império existir dentro do filme é por causa da sua força militar. Onde você chega à conclusão que o que nós chamamos de Império Galáctico está mais para uma ditadura
fascista, dos melhores moldes fascistas. Então, por causa disso, muitas vezes acaba que as pessoas têm uma noção errada do que realmente era um império, do que realmente é um império. Né? E vamos lembrar, cara, que realmente não dá para se negar o caráter expansionista que muitos impérios tiveram ao longo da história, mas também não pode negar-se que com o surgimento desses impérios, a própria sociedade humana também se desenvolveu. Não é? Então, assim, cara, existem seus prós e seus contras. Independente de tudo, vamos lembrar que a monarquia é um sistema político que, desde a era do bronze e da era do ferro, é o sistema que mais se desenvolveu ao longo da história. Né? A prova disso é que, atualmente, do ranking dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo, 6 são monarquias. Né? Ah, isso é mentira, mentira. Já ouviu falar de Inglaterra, Canadá, Austrália, Japão? Esses países não são republicanos, são monarquias. Mas comente aqui embaixo o que você achou disso tudo. Já faz alguns dias que eu não falo, já faz um tempinho que eu não falo do Império, eu queria falar do Império hoje, mas comente aqui embaixo o que você acha disso tudo. Bem, muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz, que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até, tchau e Ave Império.